Esta é a parte 2. Assista antes a parte um. Então, é aquele um lá que eu conheci ele lá em 2020. Sim. É, e é ele que aparece do mesmo jeito. E agora eu tenho uma mentora. Lembra pra gente como era, quem é esse teu mentor? Então, o meu mentor, eu conheci ele em 2020, que eu tava. Olha, 2020. Eu tava. Olha, 2020, na pandemia. Aquele alvoroço. Todo mundo com medo. E eu falando para todo mundo, gente, que eu sabia que a pandemia, o Covid, era o pulmão, a, era. Eu falava para as pessoas assim: se você tiver em harmonia com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com seus filhos, você não pega Covid, porque o pulmão é a harmonia, é a alegria. Uhum. Quem tá. Olha, e naquela época, todas as pessoas falavam assim: gente, fulano morreu de Covid. Ai, eu não sei por quê. Aí tinha umas pessoas que mandavam foto para mim, ai, manda oração para fulano. Aí eu falei assim, aí meu coração trancava. Quando meu coração trancava, é que a pessoa ia morrer. Ai, meu Deus do céu, você acha? E por incrível que pareça, aquele alvoroço todo, graças a Deus, ninguém pegou Covid da minha família. Ninguém, ninguém, ninguém. E os que pegou, eu já soube que estava em desavença, estava Hum. em desarmonia, porque o pulmão é alegria, é harmonia. Pai e mãe, feminino e masculino, entendeu? Aí, aí nesse rebuliço todo, naquele, e eu tranquila, tranquilizando todo mundo. Eu fui aplicar barra de axi em pessoas que estavam com Covid e nem falou para mim, só para ser salvo. Depois que eu aplicava barra de axi nas pessoas, que eles falavam para mim, eu tô com Covid, eu falava, meu Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. E não peguei Covid, Uhum. ninguém da minha família pegou. Aí, uma bela noite, eu acordei, eu estava em cima do mar, flutuando em cima do mar. E eu fiquei tão apavorada que eu tenho o maior medo do mar. Eu fui conhecer o mar uma vez, uma praia, que foi toda a minha família. E aquele mar silencioso, aquela tranquilidade. E eu falava, meu Deus, eu estou em cima do mar. Eu telepaticamente, eu estou em cima do mar. Eu vou me afundar, eu vou morrer afogada. Eu tenho medo do mar. E eu com falando aquelas coisas, tudo telepaticamente. E o meu mentor, que eu nem sabia que era meu mentor, do meu lado, falando comigo, tirando sarro da minha cara. Hum. Para que esse medo? Tudo isso. Ai, Que ele ai meu Deus. sabia que nada podia acontecer com você, né? Para que esse medo? Por que você tá com esse medo? Aí foi falando as coisas. E eu falei, não, eu tô em cima do mar. Será que você não percebe que eu vou afundar, eu vou morrer dentro do mar, eu vou morrer afogada? Ele, mas você é assim mesmo, né? Aí foi falando as coisas para mim. Aí ele foi falando tudo que eu estava passando. Você fica correndo atrás das pessoas para aplicar as suas técnicas, mas Uhum. não precisa. Todas as pessoas estão vindo até você. Não precisa. E você tem que aprender uma coisa. Aí foi falando, foi falando. E eu nem dava ouvido para ele. Só estava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Teve uma hora que eu falei assim, nossa, eu tô aqui em cima do mar, mas não afundei ainda? Por quê? Ele pegou e falou assim, não é para você afundar. Eu também estou aqui. Quando eu olhei do lado assim, um homem. Olhei para os pés, o homem também flutuando. Eu falei, Deus do céu, e agora, meu Deus do céu? O que eu estou fazendo aqui em cima do mar com esse homem? E ele não falava que era meu mentor. Aí ele começou a falar coisa. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E eu falei assim, nós não pode sair de casa. Você sabe que nós não pode sair de casa. Aí ele falou assim, mas não é agora, mais para frente. E foi falando, foi falando.
E eu fui só ouvindo. Sabe quando você entra, vai entrando no ouvido, vai entrando no Hum. ouvido. Aí teve uma hora que eu falei assim, acabou? Tudo telepaticamente, né? Aí ele falou assim, ainda não. Aí eu comecei a chorar, porque ele tinha falado umas coisas e eu comecei a chorar. Que eu tava com depressão, né? E eu tava até tomando um floral aqui para me acalmar. Daí ele pegou e falou assim: você vai ajudar muita gente, mas não corra mais atrás das pessoas para ajudar. Elas vão vir tudo atrás de você. E não é agora. Quando chegar as pessoas perto de você, você não corre também, porque você corre. Quando chega alguém perto de você para conversar, você corre. Você fala que está ocupada. Eu falei, nossa, como é que ele sabe? Eu falei assim, né? Eu pensei assim, dele, se você corre. De hoje em diante, você vai atender todos que chegar até você. Não precisa nem você falar nada. Só sua energia pode curar as pessoas. Hum. Pode curar. Mas como? Só a sua energia. Imagina as suas palavras. Que você pode ajudar as pessoas. Tudo isso. Eu falei assim, nossa, eu não sabia. Eu não sabia. Daí ele fez assim. Quando ele falou assim, tudo isso é seu. Quando ele fez isso daí, eu vi até o braço dele assim abrindo. Parece que ele abraçou o oceano. Quando ele fez tudo isso é seu, aí eu senti aquela energia assim, sabe? Aquela energia, parece que ela veio, entrou dentro de mim assim. Aí foi na hora que eu falei assim, pronto, eu vou querer saber quem ele é. Hum. Aí eu fui olhando, olhando, assim, olha. Quando chegou, ele tava com uma roupa toda azulzinha clara, bem clarinha, uma roupa bem clarinha, azulzinha. Quando chegou na cabeça dele, que queria ver quem que era, eu acordei. Hum. Ele não deixou ver o rosto dele. Até hoje, ele não deixa eu ver o rosto dele. Hum. Ele aparece para mim. Ele já apareceu em várias vezes. Mas ele disse que você vai ajudar as pessoas, né? Vai curar. Você tem trabalhado com isso ultimamente? Então, eu tentei. Ó, eu fiz curso de reiki lá atrás. Depois eu fiz curso de barra de axis, que eu falei Hum. para você que na pandemia eu falei. É custo de, Aí fiquei essa última que você falou é o quê? Bar? barra de axis, que é aqui na cabeça. Eu Hum. aplico na cabeça. Sim. E eu Você consegui fez fazer bastante. curso, mas não tem trabalhado com isso, não. Não, não consigo. Aí, aí depois disso daí, eu fiz um. Aí ele falou assim: de hoje em diante, quando você estiver em aflição, eu vou aparecer, que eu sou o Hum. seu mentor. Eu falei, nossa, meu mentor? Aí quando o pessoal. Aí eu pensei assim. Aí toda vez que eu ia fazer alguma meditação, eu via ele, mas não via o rosto. Hum. Aí eu falei assim, menino do céu, mas... Aí eu vi um negócio. Eu tava, aí quando passou a pandemia, tudo, em 2021, eu comecei de novo, aquelas doenças. E era febre. E veio as vacinas do Covid. Toda vez que eu tomava uma vacina naquela, eu ia parar no hospital. Febre, dor de cabeça, o corpo mole, tudo. Aí na segunda vacina, eu falei assim, eu não vou tomar mais essa vacina, porque não é a vacina que vai curar todo mundo. Quem tiver que pegar, que pegue. Se eu quiser que pegar, eu peguei e foi. E, e não e não tomei mais a vacina. Tomei a primeira e a segunda dose. Hum. Não tomei mais a vacina. Aí eu comecei, como eu estava muito doente, Hum. aí eu falei assim, eu não vou atender ninguém com barra de ácido. Se eu estou doente, aí eu comecei a ficar doente, tudo. Aí eu sempre falava assim, menina do céu, eu não peguei Covid, mas eu estou doente. Eu estou doente com os mesmos sintomas do Covid. Mesmo sintoma. Febre, dor de cabeça, corpo mole, poderia colocar 3 cobertores em cima de mim e eu ia parar no hospital.
Aí toda vez que eu ia parar no hospital, a médica até o médico olhava pra minha cara e falou assim, o que você tem? Eu falei assim, então, depois que eu comecei a tomar essas vacinas do Covid, eu tô assim, você quer, né, as vacinas de Covid? Não, o médico até brigava comigo, sabe? Uhum. Pode tomar as vacinas. Eu falei, tá bom. Eu voltava para casa. E direto foi assim. Aí uma vez uma colega minha falou assim, Edna, a gente conhece uma técnica que pode te ajudar. Eu falei, tá bom, então. Aí ela pegou e falou assim, eu vou te dar a técnica, a consulta de graça. Eu falei, minha filha, porque eu não tenho um tostão para pagar. Adivinha? Foi meu mentor que fez ela me dar essa consulta. Hum. Você acha? E ele apareceu Hum. na consulta. Apareceu ele e a mentora, uma mulher. A mulher toda de branco, a loira, é a loira, cabelo comprido, loira. É Ah, é aquela mulher, aquela loira é da. aquela loira. Eu já vi ela duas vezes, Hum. ela apareceu. Aí eles me curaram. Ai, nossa, eles fizeram uma limpeza em mim, com energia, com cores de luz, luz roxa, luz branca, luz dourada. Eles fizeram uma limpeza em mim, os dois. Nossa, eu recebi a cura ali. Eu peguei e acabou tudo, né? Foi tudo. Aí eu perguntei para essa mulher, falei assim, nossa, como é que você soube que eu estava doente, que eu estava precisando de uma ajuda? Ela falou assim, eu recebi uma mensagem. E quando eu vi, aí eu falei assim, ela disse, eu acho que foi seu mentor. Daí eu não tinha falado para ela que ele tinha aparecido, né? Eu falei assim, então ele apareceu. Ela falou assim, então eu vi mesmo. Era um ser, um homem e uma mulher. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou assim, porque eu vi. Eu falei, nossa, você viu? Ela assim, eu vi também. Olha que estranho. Uhum. Ela viu É. e eu vi. Quer dizer que ele, os dois apareceu para nós duas. É. Porque a mulher também, acho que é sensitiva, eu acho, né? Hum. Então, Mas aí ela que eu viu na sarei. hora ali, foi? Viu na hora. Ela viu na hora. Aham. E eu chorei, e eu chorava, eu chorava, tanto que as lágrimas desciam. E ele falava assim: pode, não precisa chorar, você vai se cuidar agora. Vê se aprende a se cuidar. Vê se Hum. aprende a se cuidar. Agora você está curada. Tudo isso que nós fez aqui foi para a sua cura. Agora você está pronta. A partir daquele dia, eu fiquei bem. Comecei a ficar bem. Comecei a ficar bem. Mas começou de novo as projeções Hum. em outras dimensões. Inclusive, tem uma aqui que tem uma projeção aqui que eu até marquei aqui, que é essa daqui. Eu fiz uma confusão aqui que, olha, sabe o que eu vou fazer? Vou falar as que eu acho que eu tô lembrando agora. Eu estava buscando a minha neta na escola e tava um calor, sabe aquela época que tava aquele calorzão? Tava Hum. bem calor, a maioria dos estados, tudo mais de 40 graus, e até em outros países está Uhum. muito quente, em Sim. 2023. Então, eu fui buscar minha neta na escola, na creche, aí eu cheguei, quando eu chegava, eu colocava lá na salinha lá, e já dava o biscoito dela e água, e ela ia assistir televisão. E eu ia fazer alguma coisa, né? Que era 4 horas da tarde. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que calor, hein? Aí a voz falou para assim, pra quê? Como é que fala? Por que você está sentindo tanto calor? Você já sentiu calor pior do que esse? Quando ela falou isso aí, abriu uma janela, uma dimensão ali, naquela hora ali, eu em pé, na cozinha, que eu estava no deserto de Saara,
Deserto de Saara, olha só o nome. Eu nunca nem sei onde que é. Saara. Saara. E eu era um homem visto com umas vestes, um negócio na cabeça amarrado aqui, uns pedaços de pano que eles vinham aqui, todo retorcido assim, e ele fazia uma roupa, ele fazia uma veste. E eu olhava assim para aquele deserto e eu tinha que atravessar aquele deserto. Hum. Como que eu atravessei aquele deserto? Porque a areia estava muito quente. Aí o que acontecia? Eu pisava na areia, meus pés afundavam e até a metade da canela e chegava lá embaixo, eu recebia uma refrigeração, sabe? Hum. Para me aguentar, Esfriava. esfriava. Eu recebia aquela refrigeração, eu de novo ia dar outro passo. E foi assim, para me atravessar aquele deserto. Porque a areia era muito quente, a areia Uhum. fervia de tão quente. E Uhum. eu tinha que pôr o pé, e o pé tinha que entrar lá embaixo. A areia vinha até a metade das canelas. Uhum. Aí a voz falou para mim, aí, ó, por isso que todos conseguiam, olha só, todos conseguiam atravessar o deserto. Assim, por causa que lá embaixo existe a refrigeração, não é refrigeração, o ar frio. Uhum. O ar frio entra em contato com o ar quente e você consegue andar. Uhum. Então, aí eu pensei assim, nossa, então eu demorei para chegar, para atravessar, né? Ela falou para assim, não, não demorou muito, não. E por que agora você está reclamando? Falou bem assim para mim, Será que foi numa vida passada, lembrança de uma vida passada? sei, não sei. E eu fiquei me olhando assim, aquele turbante assim, vamos falar tudo na cabeça assim, Uhum. para proteger do sol. E eu não sabia que lá embaixo da areia tinha aquela refrigeração, aquele que entrava pelo corpo, assim, tipo uma energia, entrava pelo É. corpo, e eu sobrevivia Uhum. sem água, sem tomar água. Eu ia até a canela, voltava e dava outro passo. Com isso, eu atravessei o deserto lá. E Uhum. ela falou para mim, o ser que estava me falou, foi assim que você deve. E por que você está reclamando agora? Você já viveu em lugares piores, lá no deserto de Saara. Uhum. Tá lembrada? Não, que ela falou assim, parece que eu tive um déjà vu, sabe? Uhum. Aí eu acordei, eu falei assim, nossa. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus, aí lembrei da minha netinha. Meu Deus do céu, minha netinha lá na sala, assistindo televisão. E eu, Uhum. Jesus do céu, meu Deus do céu, já pensou se esse negócio dá em mim, eu no meio da rua, né? É. É, você Mas é, acha? é interessante como você está sempre aqui e lá, né? Em outras dimensões, transitando. Então, você acha? Essa aqui é do meu irmão. Foi uma projeção assim, meu irmão chegou na porta da minha cozinha, todo preto. Preto, 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 preto. Vestido de roupa normal, mas tudo preto. Aí ele fez assim com a mão. A mão dele estava cheia de comprimido. Comprimido. Comprimido a cápsulas azul, vermelha, verde, aquele monte de cápsulas. Ele punhou assim e eu falei assim, ué, para que esse monte de comprimido? E ele não respondia nada. Ele só mostrava para mim assim, ó, Hum. o tratamento. Que tratamento? Para você? Você está fazendo tratamento com esses remédios? Não. Tratamento para o pulmão. Pulmão? Que pulmão? Aí eu achei que o meu irmão estava com problema no pulmão. E eu fiquei olhando aquelas cápsulas e olhando para o meu irmão. E olhando aquelas cápsulas, olhando para o meu irmão. Aí acordei no corpo. Acordei. Depois vi as mensagens para me avisar todas as pessoas fumantes da minha família, colega, todo mundo, que alguém estava com problema no pulmão. Alguém estava com um problema muito sério no pulmão. O pulmão já está ficando preto. Eu falei, nossa, então essa projeção astral que eu tive.
meu irmão tudo preto, e aqueles remédios, né? Alguém está com problema no pulmão, vai ter que fazer um tratamento. Aí eu comecei a avisar as pessoas. Ai, Hum. gente, tem fumante, gente. Mas vai fazer um exame, eu acho que tem alguém com problema de pulmão. E nada. Todo mundo ria da minha cara. Ai, quem tá fumando não vai nem pensar nisso, né? Fazer tratamento, fazer um exame, né? É. Aí e tinha uma cunhada minha, que a irmã dela é fumante. Só que eu nem sabia, nem me passava pela cabeça que a irmã dela era fumante. E toda vez que eu ia falar com ela, acontecia alguma coisa que eu não conseguia falar um áudio com ela. Aí depois de 10 dias, e eu falei, avisei todo mundo, eu falei, ah, meu Deus, seja o que Deus quiser, né? Quem tiver com esse pulmão, né? Esse problema, vai fazer um tratamento, vai descobrir, vai fazer um tratamento, que eu vi os comprimidos, né? E vai se curar, né? Aí minha cunhada me liga e fala, Edna do céu, tem 10 dias que a minha irmã descobriu que tá com o pulmão dela todo contaminado, não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus do céu. Ela foi falando e a projeção astral veio na minha cabeça assim. Isso foi quando? 2023 também? Foi 2023. Olha, 2023. Eu não sei que tanto projeção É, e astral. essa foi interessante porque confirmou, né? Os fatos confirmaram, né? É. E a minha cunhada ficou brava comigo ainda. Por quê? Eu não tinha avisado ela. Eu falei, menina, toda vez que eu ia avisar você, eu avisei tanta gente aqui, que toda vez que eu ia avisar você, parece que tinha alguma coisa que não deixava eu avisar. Hum. Então, ela já tem 10 dias que ela já está fazendo tratamento. O médico falou que ela está com o pulmão quase preto. É câncer. É, mas conseguiu se salvar, meu Deus do céu. Conseguiu? Graças a Deus. Tanto tratamento, Hum. mas tá condenado. Sabe quando a pessoa faz o tratamento, mas ficou mancha? Sim, sim. Ficou mancha. Mas ela tem que continuar o tratamento. Hum. Depois não se fala mais nisso, né? Porque ela falou para a irmã dela falou assim, não sei o quê, que não acredita também, né? Aí eu falei, deixa para lá, né? Mas pelo menos eu não ajudei porque já tinha instalado, né? É. Quer dizer que eu previ, né? Mas não deu tempo de eu avisar, né? Uhum. Eu também nem sabia, né? Que ela, É. E ela que era ela, fumante. que ela era fumante, né? Eu só avisei para as pessoas que eu. Ah, esse daqui é outra projeção astral de um chip que eu acho que eu fui implantada. Eu acho que de tanta projeção astral que eu estava tendo, que eu estava muito assim nessas densidades, nessas dimensão aí solta, que minha colega falou assim, Edna, você acha que você estava solta nessas dimensão aí? Tentaram colocar um chip em você. Foi assim, eu já estava numa projeção astral, estava dentro de uma casa, no meio da floresta, uma casa toda feia, cheia de madeira, cheia de tracaiado dentro da casa, era um barraco. E todo mundo que estava lá, não tinha só eu não, tinha várias pessoas, igualzinha eu, assim, ser humano mesmo. Hum. Todo mundo estava esperando alguém. E eu não sabia, eu falei assim, ué, o que eu tô fazendo aqui? Aí uma pessoa que estava do meu lado, igualzinha a eu, uma mulher, falou assim, ah, nós estamos esperando eles. Eles? Quem? Aí na hora que ela falou eles, deu sabe, fez um barulho nas telhas, que não era telha, era feito de madeira e os matos por cima, fez aquele barulho assim, como se tivesse chegado alguém em cima do telhado. Hum. E aquela luz entrou assim, entrou dentro do barraco. Aí me deu aquele medo. Nossa, quem são eles? Na hora que eu falei assim, quem são eles, eu já estava sentada numa cadeira. Tinha uma pessoa do meu lado também sentada numa outra cadeira, outra do meu lado sentada numa outra cadeira. Eu olhava para elas duas assim, e as duas assim, normal, olhando para mim. Chegou na minha frente, eu estava numa mesa, chegou na minha frente, do outro lado da mesa, chegou uma mulher. Falou, você está pronta? Eu falei, pronta para quê? Para nós colocar o implante. Hum. Implante? Que implante?
um chip em você. Falei, não, não, né? Ninguém vai colocar nenhum chip em mim, não. Assim, vai sim, porque você quis colocar. Falei, eu? Eu quis colocar o chip? É sim, você tá aqui para isso. Nossa, quando ela falou isso aí, não foi me subir um desespero. Ela falou assim: ah, aqui, ó, olha o tamanho dele. Ela me deu o chip, desse tamanho, quadradinho, meio quadradinho assim, tinha umas garrinhas assim, Hum. e eu olhei para aquelas garrinhas e falei: não, você vai colocar onde esse chip? Aqui, ó, na sua testa. Falei: não, não, eu não quero. Aí veio a minha inteligência, já veio que chip não é bom. É. Já ouviu falar em chip, né? Já ouvi falar. É. Daí eu falei, não, eu não quero. Quando eu estava batendo boca com ela, que eu não queria, eu senti uma injeção enorme, dolorida, dolorida, aqui no meu tornozelo. Uma injeção mesmo. Que aquela injeção, eu tomei aquela injeção, quando eu ergui o braço assim, eu mesmo já tinha colocado o chip aqui, não sei se foi eles que colocou minha mão aqui, o Hum. chip foi implantado. Foi implantado aqui no chakra frontal aqui. E nessa hora, eu fiquei tão assim que eu fui para uma dimensão onde tinha um planeta lá. O planeta era todo de metal. Os prédios eram assim e vinha aqui e vinha assim, funiladinha. Tudo funiladinho assim, os prédios assim. Parecia uns arranha-céu assim, todo prateado, mas era uma prata tão brilhosa, mas tão brilhosa, que eu ofuscava assim meu olho assim, e eu queria ver que planeta era aquele. Quando eu falei assim, nossa, que planeta é esse? Fechou, tipo uma tela de televisão. Hum. Sabe quando fecha uma telinha de televisão? Fechou aquela tela na minha frente assim. Eu falei, não, nossa. Aí começou a dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. A minha testa parece que ela inchou. Lá dentro ainda, daquele galpão, daquela casa horrorosa lá. Uhum. Daí eu olhei para a mulher do lado assim e falei assim: nossa, você viu? Ela colocou um chip em mim. E agora vai colocar em você. A mulher olhou para mim e falou assim: tudo bem. Eu falei: você vai deixar? Aí eu olhei para a outra do lado: você vai deixar? Elas duas assim, ó. Só olhou para minha cara. Ah, eu saí revoltada. Eu saí revoltada assim, tava procurando a saída para me ir embora. Aí encontrei essa mesma mulher que tinha posto o chip. Falei para ela assim: você vai me pagar, viu? E eu não queria pôr esse chip. Ela disse assim: você quis sim. Agora vá. Falou bem assim para mim: agora vai. Quando ela falou assim, eu voltei pro corpo. Mas aquela noite eu não dormi. Dor de cabeça, ânsia de vômito. Eu ainda fui beber água. Quase vomitei. Mal, mal, mal. E no outro dia eu tinha que cuidar das crianças. Acho que as crianças estavam de férias. Hum. Cuidar das crianças. E aquela dor de cabeça horrorosa, horrorosa. Isso foi o ano passado também? Foi ano passado. Daí eu falei assim, meu Deus, ai, meu mentor, me ajuda, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Se eu falar isso para alguém, ninguém acredita em mim. Daí ele pegou e a voz falou para mim assim, fala com fulano. Eu falei, fala com fulano, mas ela não vai me atender. Vai atender sim. Daí eu liguei para uma colega minha, essa que faz apometria. Sim. E era de manhã, 8 horas da manhã. Eu liguei para ela me atendeu. Ela falou assim, eu falei assim, nossa, que milagre você me atender. É assim, o que que aconteceu, Edna? Eu falei assim, aí eu contei para ela. Ela falou assim, nossa, Edna, eu vou dar uma olhada aqui nos meus. Vou ver se isso daí foi um implante mesmo, Edna. Aí quando foi na hora do almoço, assim, acho que era meio-dia e pouco, ela me mandou uma mensagem. Edna, esteja pronta à noite. Isso daí foi um implante que colocaram em você.
À noite nós vamos tirar esse implante. Nós vai fazer uma apometria. Hum. Daí ela fez a apometria. Nossa, nossa. Mesmo assim, no outro dia eu ainda sentia a dor aqui, a dor inchada, assim, toda a minha cabeça assim. Daí, passando 2 dias, ela falou assim que ela recebeu informação que várias pessoas tinham recebido também implante e o meu áudio que eu contei a história, ela falou assim, se eu podia, ela mandar aquele áudio para o pessoal da ufologia, sabe? Hum. Aí eu deixei mandar o áudio. Uhum. Ah, mando para eles, eu não sei. Aí, mas depois disso daí, que parece que eu não entendi se eles quiseram me brecar ou foi para ter mais acesso, Sim. sabe? De Aí, uma vez eu estava vendo o vídeo na televisão, aí de repente eu vi uma foto. Sabe aquelas fotos lá do Egito? Sabe aquelas fotos do Egito Egito? que aqueles seres usavam umas bolsinhas? Sim, sim. Cada deus E, egípcio tinha uma bolsinha na mão. é, aí eu recebi a mensagem, não sei se eu devo falar, que aquelas bolsinhas era usada porque tem um negócio lá dentro. Ai, meu Deus, como é que chama o negócio? É que eles através de um artefato, Hum. de um objeto que ele usava ali dentro, eles viajavam para outras dimensões, Hum. entendeu? Através daqueles objetos Uhum. que estavam lá dentro. E até hoje eu vejo as pessoas perguntando por que os seres usam aquelas bolsinhas? E eu falei assim, ai meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Que veio para mim? Sim. Eu posso falar, eles falaram para mim, porque aquelas bolsas era protegida para colocar os artefatos, Hum. os objetos lá dentro. Então, a partida, quando eles pegavam aqueles objetos, eles viajavam para tudo quanto é lugar, na velocidade da luz. Então, por isso que eles eram seres, como é que chama? Antidimensionais lá, né? Dimensionais, né? Dimensionais Interdimensional. que viajam, né, para É, tudo. é. E eles eram seres diferentes Hum. por causa disso. Aí eu não sei. Ver essas mensagens na minha cabeça. Tava olhando aqui sobre a Hum. bolsa, porque todos os deuses, né, egípcios tinham uma bolsinha. É, 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 na Suméria também, na é. Suméria, né, tinha uma Então, eu bolsinha. nunca entrei nesse assunto, eu só vejo as fotos assim, sabe? Hum. Mas nunca entrei nesse assunto porque eu não sei, sabe? Porque eu nunca fui para o Egito, mas eu tenho vontade. Acredita? Sim. É, quem não tem, né, vontade de conhecer Todo mundo tem, aquelas né? construções lá, aquelas Aquelas artes, né, construções, tudo misterioso. sabe? O meu genro perdeu o irmão dele, Sim. de infarto. Aí, depois de um mês, 2 meses mais ou menos, eu tive uma projeção astral com ele, com esse irmão dele. Mas não foi só com ele, fui com outras pessoas. Inclusive, outras pessoas estão vivas aqui na Terra, que é meu vizinho também. Ele está vivo. Uhum. E eu vi esse irmão do meu genro, vi uma outra pessoa. Foi assim, eu estava num lugar onde iam chegando um caminhão, não era um caminhão, era um carro esquisito, cheio de gente, cheio de gente. E do meu lado estava sentado um vizinho meu, e esse vizinho está vivo. Só que ele meio doidinho, ele não me viu. Lá nessa projeção astral, ele não me viu que ele estava sentado do meu lado. E eu olhei para ele e falei, nossa, você está aqui. Ele pegou, nem olhou para mim, foi lá para frente. Fui naquele mundaréu de gente que estava lá.
Uhum. E eu fiquei olhando, eu achei estranho aquele carro chegando, aquele caminhão chegando, com aquele mundaréu de gente descendo, descendo, descendo e indo para o lado. E eu também não quis nem saber que lado que era aquele. Só que ficou lá em cima uma moça, com uns trajes bem antigo, sabe? Uma roupa bem antiga, assim. Uma moça bonita, mas com um semblante muito triste, muito triste. Aí eu pensei assim, aí foi que caiu minha ficha. Eu falei, meu Deus, eles estão todos mortos. Eu falei, não, ué, se meu vizinho está aqui do lado, meu vizinho não está morto. Aí eu fiquei olhando aquela moça, ela não desceu daquele caminhão. Ela ficou lá. Aí eu quis saber para onde que aquela turma ia. Aí eu percebi que aquela turma entrava todo no galpão lá. Eu fui até, quando eu falei assim, eu vou lá, eu já estava lá dentro. Hum. Eu já estava dentro do galpão. Aí veio aquele monte de fila. Fila, 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 fila. E em uma das filas estava o irmão do meu genro e um rapaz. Os dois brincavam. O rapaz que estava brincando com ele assim, muito contente. Sabe aquela contente de ter reavisto alguém, Um parente, amigo. um irmão, um primo, não sei quem que era aquele rapaz. Uhum. E ele e o irmão do meu genro estavam tão vidrado naquela fila que ele não queria sair da fila. E o outro ia lá, batia no ombro dele, e ele ia lá, batia no ombro dele, e ele ia para a fila, e ficava lá na fila. E eu falei, ué, que esse monte de gente aqui nessa fila? Ué, o que eles estão fazendo nessa fila? Quando eu olhei assim, eu não olhei, eu só vi uma voz bem grossa, assim, falando assim, chegou mais áudio da Terra, chegou mais informação da Terra. Quando eu olhei do lado assim, do lado direito, mais vi gente, mas tinha gente, mas tinha gente. Rapaz, não tinha parede. Era a parte inteirinha, era uma televisão. E eu vi muita gente, assim. E eu vi assim, falei, nossa, esse pessoal tudo é da Terra. Ué, ué, será que aqui tem. Eu falei assim, será que aqui tem uma televisão que eles entram em contato? Aí o senhor que estava comigo falou assim, não, eles entram em contato sim. Esses pessoal que está na fila está tudo esperando mensagem dos seus entes queridos da Terra. Ah, Aí eu olhei pro irmão do meu genro e fiquei assim olhando para ele. E fiquei assim olhando para ele e aquele rapazinho tão feliz, aquele rapazinho chamando ele para brincar, para conversar. Eu acordei. Acordei e falei, Jesus, será que é verdade? Como é que pode, né? é Será que como, existe é um como se ele local? tivesse ali muito interessado em alguma mensagem da Terra. Por quê? Porque ele ficou muito interessado, porque ele era empresário aqui. É, Ele deixou as empresas dele aqui. é. Então, eu vi que ele estava muito. Ele brincava com o rapaz e corria para a filha e ficava assim, ó. E eu nem imaginava o que, que eles estavam. Todo mundo da filha ficava olhando naquela direção. Aí que eu fui ver. E foi isso. Aí o senhor falou para mim. Estavam todos esperando mensagem dos seus entes queridos da terra. Uhum. Áudios. Falei, áudios? Mas como que eles recebem áudios? E aquela televisão, que não era uma televisão, era uma parede enorme, Um telão, né? um telão E naquele telão enorme. aparecia cenas da Terra, pessoal da Parecia Terra. cena das pessoas. É, Só que eu não conhecia ninguém da família, da nossa família, da sim. família dele. Não conhecia. E aquele mundo de gente que você disse que tinha muita gente, era pessoas que estavam do lado de lá, esperando essas mensagens. É, Hum, pessoas aflitas assim, com aquele olhar assim, na expectativa. Eu falei, mas como? Como que eles fazem essa comunicação? uhum, Eu fiquei assim, meio que. Aí eu fiquei intrigada, né? Aí que eles falaram para mim que eles recebem, eles vão para aquele local para receber essas informações.
eles não ficam ali, eles Hum. não é dali. É um local onde eles conseguem receber a informação. Parece que é um local apropriado. Por isso que estava chegando aquele monte de gente, Hum, naqueles caminhão, sei, e sei. era um atrás do outro, assim. Só aquela mulher, aquela moça que não desceu. É porque existem muitas dimensões lá do outro lado, né? E talvez esse lugar aí seja um lugar que é difícil ter o É, acesso, né, a informações sobre a Terra, né? é. De quem ficou E aqui. eu achei estranho meu vizinho do lado. E eu não falei para ele ainda, porque sabe o que ele falou para mim uma vez? É. Uma vez eu estava contando uma história dessa para minha vizinha, aí ele falou assim: Você sabia que eu tenho medo de você? Eu falei: Ai, meu Deus do céu, acho que me chamou de bruxa. Aí eu falei: Se eu falar para ele, não vai falar. Olha, tá vendo? Eu É tô melhor não falando com falar. Tem você. gente que não está pronta, né, para ouvir essas coisas. Ele não tá pronto. Ele falou assim: Nossa, é por isso que eu tenho medo de você. Eu falei: Meu Deus, você tem medo de mim? Eu tenho medo de você. Tenho medo dessa história aí que você tá contando. Isso aí não é de Deus, não. Olha, eu falei: Eu não estou inventando nada, moça. Eu faço, eu tenho projeção astral. Todo mundo tem, não é só eu, não. Todo É. mundo tem. Aí, como eu não tenho essas coisas? Eu tenho a impressão que todo sonho é uma projeção, né, astral. Também acho. E só que você tem assim de uma forma mais vívida, né, mais concreta, né, É, como se fosse uma vivência. Tanto que você não esquece, né? Você contou coisas aí que você me contou em 2022, é você contou com detalhes a mesma coisa, né? mesma coisa. Eu me projeto, sabe? Eu me projeto lá, eu tô lá. Sabe, eu Aham, tô aqui, mas se eu falar naquela projeção, eu tô lá. é, Por isso que não tem como eu falar que é mentira, sabe? aham. Ah, das florzinhas. Eu tive uma projeção astral também. Eu acho que a gente ajuda as pessoas do outro lado. Do outro Não sei lado, se... É, eu acho eu que tive uma sim. projeção Eu astral. já tive muitos, eu não sei se é projeção, mas muitos sonhos onde eu estou ajudando pessoas lá do outro lado. E fico até feliz É, quando isso acontece. É. eu cheguei numa casa, era um sobrado. Um sobrado. E eu não sei por que que eu fui naquela casa. Quando eu entrei na casa assim, eu vi meu filho. Meu filho ajudando as pessoas. Aí as pessoas eram tudo pessoas de rua. E na projeção astral, ele era o dono daquele sobrado. Hum, Aí eu falei para ele assim: Menino, como é que você faz isso? Você traz todo o pessoal da rua, vem, traz aqui para sua casa, você está ajudando eles? Ele não me respondeu nada. Aí o que que eu fiz? Eu subi na parte de cima, tinha mais gente, todos dormindo assim numa maca, como que já teve um tratamento ali, é. todos dormindo naquela maca. Aí, uma das macas, uma moça ergueu a cabeça assim e falou para mim: Oi, o que está fazendo aqui? E aquela moça, eu conheço ela, Isso era dentro da casa dele. dentro da casa dele. E sendo que ele nem mora no sobrado. Uhum. E eu falei para ele, ele falou assim: Nossa, mãe, tá louco? E eu fiquei assim, eu falei assim: Meu Deus, como é que se abriga todo esse tempo, esse mundaréu de gente? Aí eu não gostei muito, não. É só, não, depois eu pedi até perdão para Deus. Porque isso daí é uma forma dele ajudar as pessoas, mas eu não gostei porque ele levou aquelas pessoas para lá. Olha só, Sim. mente da gente. Mesmo a gente estar tá em outra dimensão, né? A gente tem uma mente ainda, né? É, às vezes. É uma mente egoísta, né? Às vezes. Daí eu peguei e falei assim, eu vou embora. Aí eu desci. Quando eu chego no quintal, eu vejo o muro, o quintal não estava legal, o quintal estava bem acabadinho. Só que do lado, assim, no pé do muro, tinha um monte de flor. Hum. E aquelas flores me chamou a atenção. Eu cheguei perto das flores assim, elas começaram a cantar para mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, que vergonha. Verdade. Eu nunca vi flor. Olha, já vi nem desenho, desses desenhos que as crianças assistem. É, florezinhas Mas ao cantando. vivo assim, flor de verdade, cantando para mim. E elas cantavam e balançavam, e cantavam e balançavam, e eu olhava assim, aquela boquinha cantando.
cantando para mim. E a Aí eu música, olhei, como era? Você conhecia a música? não lembro daquela música, parecia uma melodia, que daí meu coração ficou. Eu falei assim: meu Deus, como é que pode vocês, planta, cantar? Como é que pode uma planta cantar? Uhum. E aí que ela cantava, e ela balançava assim a florzinha, fazia assim. Eu já vi muitos relatos, né, de EQM, que a pessoa, quando chega lá do outro lado, encontra flores e as flores cantam. É. Aí sabe o que eu falei para as flores? Eu falei Hum. assim: meu Deus, que coisa! Vocês estão aí nesse muro feio, jogada, plantada nesse muro aí. Vocês estão cantando ainda? Vocês estão felizes? Quando eu falei isso daí, eu voltei pro corpo. Hum. Aí eu voltei tão assim, sabe? Eu fiquei me recriminando. Por que que eu fiz aquilo, né? Uhum. Eu fiquei chateada comigo. Porque o meu filho, se ele estava em outro lugar fazendo uma boa ação, tudo bem. A Flor também, a Flor estava feliz em me ver, estava cantando para mim. E eu praticamente ridicularizando as florzinhas. Uhum. Você achou Aí eu que fiquei aquilo ali não era chateada. vida para elas, né? É, É. vocês têm que cantar num lugar bonito, sabe? Muito na beirada desse muro feio, um muro tão feio desse, esse quintal horroroso. Olha, aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o meu ego. Mas você viu exemplos bonitos, né, de seres evoluídos. Seu filho trazendo pessoas de rua para dentro da casa dele, ajudando. As flores, apesar de estarem ali naquele cantinho do muro, estavam Feliz. felizes, né? Quer dizer, foi uma injeção de alto astral que você recebeu, de boas vibrações, né? Talvez você estivesse precisando naquele momento de É, elevar sua vibração. Aquela música, a música é um instrumento de mexer com a nossa vibração, né? Tanto para o é, bem quanto para o mal, tanto para, dependendo do ritmo da música, a gente isso. incorpora aquela vibração. Talvez a música que cantaram para você, as cenas que você viu, tudo isso era uma forma de elevar sua vibração. Eu também acho. Hum. Porque eu me sentia envergonhada Uhum. quando eu voltei dessa projeção astral. Eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, me perdoa por eu ter falado aquilo lá, ter falado desse jeito com as Uhum. florzinhas lindas. E elas mexiam o olhinho também, o olhinho de Tinha olhinho e verdade, boquinha. olhinho e boquinha. E eram lindas, amarela, vermelha, branca. Eu falei, nunca vi flor cantando na minha, flor de verdade cantando na minha frente. Eu costumo conversar com as flores, né, telepaticamente, né? Quando eu estou assim num jardim, num campo, num parque, às vezes até no cantinho do muro, porque tem umas flores que nascem no cantinho do muro, mas são muito bonitas, né? É, Lá onde eu trabalho aconteceu isso. Então, as florezinhas que nasceram lá e eu fui acompanhando, elas foram se desenvolvendo, crescendo, e todo dia eu dava bom dia para elas e falava com elas e dizia como elas estavam bonitas, mas tudo telepaticamente, porque senão iam dizer que eu era maluco, né? Se eu fosse falar em voz alta. mas olha, eu acho que essa projeção serviu para alguma coisa, porque depois disso daí eu comecei a comprar planta. Hum, Comecei a comprar planta e põe aqui no meu corredor. Aí meu hum. marido falou assim: depois que a pessoa fica velha é assim mesmo, né? Começa a ter planta em casa. Cuidar Olha, das plantinhas. É. cuidar das plantinhas. Aí eu falei assim: nada, é porque agora eu gosto de planta. Aí eu falei assim: você nunca gostou de planta? Eu falei: eu gosto de planta. Você pode até gostar, mas você não sabe cuidar. Você deixa as bichinhas morrer de sede. Aí eu falei: ai, Jesus, lá Uhum. vai. Aí eu falei assim: ai, lá vai outra chalapada, né? Que é verdade. Eu esqueço de dar água, de aguar as plantinhas. Sim, sim. E agora eu procuro ter E quem algumas plantas. sabe, né, que foi um recado das plantinhas aí da sua casa para você poder botar É, água nelas, cuidar. isso mesmo. Isso mesmo. Foi verdade. Desse aqui foi das plantas, do sonho, de, esse aqui eu já falei, da guerra, do símbolo.
Então, eu tive uma projeção astral que nós estávamos numa guerra. O ser humano estava numa guerra Quando foi essa projeção? em 2023. Entrei. 2023. Nossa, 2023, tem tanta projeção que teve. Aí, era assim, só que tinha um ser que estava tentando matar o ser humano. Hum, E caía do céu umas bolas de ferro. E elas caíam em cima das pessoas. Elas caíam em cima dos carros. Elas ultrapassavam o capô do carro e caíam em cima das pessoas. é. Tão pesada que elas eram. Elas eram de ferro, aquelas bolas. E o ser que estava correndo atrás das pessoas para matar as pessoas era também de ferro. Hum, Ser. Um ser até grande. E eu, naquele alvoroço tudo, né? Sabe, eu também estava correndo para procurar um lugar. Eu nem estava pensando em parente, nada. Só que eu sei que eu estava correndo. Que vendo as cenas, daquelas bolas caindo. E as pessoas entravam dentro do carro e as bolas caíam e, e, e atravessava o capô e matava as pessoas imprensadas lá dentro do carro. Aí teve uma hora que um ser falou para mim assim, fixa no símbolo. Aí eles mostravam um símbolo para mim. Eu saía daquela cena da guerra e via um símbolo. Eu olhava o símbolo e ele falava assim, esse símbolo você vai ajudar as pessoas com esse símbolo. E fixa no símbolo. E eu preocupada com a guerra. A guerra estava acontecendo. E ele mandando fixar no símbolo. Eu falei, não, eu não consigo fixar no... Fixa no símbolo. Fixa no símbolo. Mas é a guerra está destruindo as pessoas. Fixa no símbolo. Aí eu fixava no símbolo, mas a minha mente estava na guerra, hum. entendeu? Aí, de tanto ele falar assim, aí eu acordei. Acordei, mas acordei com a sensação da guerra, as lembranças da guerra, que estavam lá, e a lembrança do símbolo. Que símbolo é esse? Como era esse símbolo? Lembra dele? Então, é um símbolo que parecia uma geometria sagrada. E eu nunca Era consegui ver esse triângulos, símbolo. Não, circunferências, redondo, redondo, circunferências. redondo, colorido. Mas era um colorido bem antigo. Hum, Sabe aquele colorido bem antigo? Que na época que não. Bem antigo, que não existia essas cores que nós temos agora. Eram as cores diferentes. Verde, vermelho, azul, branco, violeta, nesse símbolo. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, bom, aí eu falei assim, eu não vou achar esse símbolo, e realmente, eu não achei em nenhum lugar. Hum, Só que depois eu achei como que eu ia fixar esse símbolo. Olha só. Como que eu ia fixar esse símbolo? Eu comecei a assistir uma live de um canal aí a mulher começou a falar sobre projeção astral. Daí eu falei, eu não vou assistir isso não. Aí eu ia para apagar, para de ligar o celular e parar com aquela live, né? Aí a voz falava assim, não, você vai assistir até o fim. Eu falei, não, eu tô cansada. Eu cochilava, acordava, a live ainda estava lá, a mulher falando. Eu cochilava, acordava, a mulher ainda estava lá, e eu olhava, o meu dedo não conseguia desligar. hum. Não, você vai assistir. Aí, tem uma hora que eu acordei, a mulher estava falando assim, então, foi assim que eu recebi. Eu fixo no chakra cardíaco essa geometria sagrada. É assim que ele me falou que é para me ajudar as pessoas. Eu falei, nossa, mesma coisa aconteceu comigo. Por que com essa mulher? Aí eu vi ela falando assim, então. Aí o rapaz falava assim, mas você aprendeu tudo isso num curso? Eu falei assim, tudo isso nesse curso. E eu fiz uma vez só, numa pessoa lá no hospital. E ela sarou. Eu acordei assim, E tipo, esse símbolo não. apareceu lá, não? E ela não mostrou o símbolo. É. Mas na minha mente, a voz falou assim para mim assim, esse daí, ó, esse símbolo aí. E é desse jeito que você vai fazer.
Daí eu falei, caramba, é desse jeito que eu vou fazer? Tá bom. Aí ficou nisso. Uhum. Não procurei o símbolo, só que se eu ver ele, eu conheço. Hum. Porque o símbolo, ele foi mostrado, não é com essa tecnologia da agora. Essa tecnologia da agora, que a gente põe símbolo o símbolo aparece aquelas letras bem vibrantes, aquelas cor bem vibrantes, é tudo tecnologia, né? Hum. E esse símbolo não, ele foi mostrado para mim numa época muito antiga, É, tá. sabe? Então é por isso que eu. Ah, mas daí eu já fiz em algumas pessoas e eu acho que deu certo. Eu fixei o símbolo, né? Uhum. No chakra aí e acho que deu certo. Que a pessoa falou que sarou, melhorou. Hum. E como é que faz isso? É com as mãos? É através de reiki? Não, eu lembro do símbolo e fixo ele com os olhos fechados, só Ah. no, Você fica lembrando, mas você bota as mãos em cima da pessoa? não precisa botar, só meu olhar Uhum. e aquela visão minha, A nossa visão imaginação, interna, você imagina aquele símbolo. já projeta E isso à distância ou na presença da pessoa? a distância também, Ah, pode ser a distância. sei, sei. E você não Eu consegue desenhar, pintar esse símbolo? não consigo, não consigo. Eu já até desenhei, mas eu fui pintar com canetinha, mas não saiu igual. É. Mas eu vi um símbolo desse parecido num livro, na capa de um livro. E esse livro, eu até marquei no que eu vou achar esse livro, na capa de um livro. Não lembro o nome do livro, não. Não lembro o nome. Eu só copiei assim, tirei um print até. É. Eu tirei um print que a mulher estava mostrando, eu peguei, tirei um print assim e vou imprimir esse símbolo. Vou ver se eu imprimo ele em colorido, Hum. para me saber como que ele é. Se Ah, você quiser. esse daqui é o do curso de registro acástico. Sim, Eu fiz um curso de registro acástico, você já ouviu falar? já ouvi falar. Então, eu queria fazer porque a minha colega tinha dado, eu tinha pago uma consulta para ser atendida com esses registros acásticos. E eu peguei e eu fui fazer o curso. Na iniciação do curso, eu tive umas visão lá dentro da iniciação. Hum. Porque assim, a gente aprende o curso na teoria, depois a gente vai para a prática. E a prática, ela é através de uma meditação. Hum. A gente faz a meditação e a gente entra dentro dos registros. Que os registros acásticos eu posso fazer para as pessoas, para uma planta, para o planeta, para tudo. Eu posso fazer, abrir os registros acásticos, que são a nossa caixa de informação de vidas passadas, de tudo quanto é a nossa vida aqui para a Terra, para outros planetas, sabe? Uhum. Isso chama registros acásticos. Aí no dia da iniciação, nós entramos na iniciação, né? Cada um com a sua visualização, todos nós de olhos fechados. Aí eu cheguei, eu ia conhecer uma sala dos registros acásticos, que eu ia receber a iniciação. E essa sala, era a sala do coração. Nossa, e eu já estava me sentindo assim, sabe? Eu já estava tomada por aquela energia, e meu mentor estava junto. Ah, é. Aí eu conheci a minha mentora. A mesma mentora que da outra vez, ela estava lá. Hum. E eu vi ela Aí ela me mostrou uma vida minha, uma vida passada minha. Tudo na iniciação. Ela me Uhum. mostrou uma vida, ela disse, vamos dar uma volta? Daí ela pegou pela minha mão e nós saímos voando. Nós foi numa cidade linda, maravilhosa. Ela olhou, mostrou a cidade toda para mim assim, e eu olhava assim para ela assim, eu ficava tão feliz, tão feliz. Aí nós visitou aquela cidade por cima. Aí nós desceu, aí nós continuou. Aí estava ela,
o guardião daquele local, porque existe um guardião, e estava o meu mentor do lado, e daí na frente tinha um homem. E esse homem, eu olhei ele assim, homem de cabelo aqui, uma roupa, ai meu Deus do céu, essa roupa comprida aí, uma túnica, Hum. só que ela estava amarradinha aqui. E ele estava indo na minha frente, para me mostrar a sala. Tudo na iniciação do registro da caixa. Sim, você estava de olhos fechados ali em meditação? Visualizando tudo aquilo. Aí eu olhei para ele, como eu já conhecia a minha mentora, o meu mentor e o guardião, eu olhei para ele, ele de costa andando na minha frente, eu falei assim, nossa, eu te conheço. Mentalmente, quando eu falei assim, eu te conheço, ele olha para trás assim e confirma. Era Jesus Cristo. Foi mesmo. Meu Deus. Nossa, como ele é diferente das pessoas que falam que já viu ele. Como é que ele era? Cabelinho aqui, simples. Um olhar como que, eu sei, você me conhece, eu também. Sabe? Uhum. Sabe? E Ele era ele ia na moreno, frente, cabelo preto? cabelo preto, normal, simples. O rosto afilado, normal. Uhum. Sem ter olho verde, azul, essas coisas. Sim. Normal. E eu senti, sabe, uma familiaridade com ele assim, que eu falei assim, nossa, eu te conheço. Nossa, eu conheço esse andado. Aí ele me olha assim, E ele estava indo te mostrar o quê? a sala do coração, Hum. porque é a sala que nós ia fazer a iniciação do amor incondicional, Sei, sei. que é o Ah, símbolo do do amor planeta Terra, incondicional. Sim. é o que nós viemos para cá, é para nós atingir o amor Hum. incondicional. E era Então, Jesus que estava guiando vocês. e ele estava na frente, indo na frente. E era Hum. ele. E sabe, eu não sentia assim, nossa, Jesus, eu já conhecia ele. Nossa, que estranho, né? Eu vi assim, eu falei assim, ele é igual eu, ele não tem diferença. Hum. E ele confirmou quando ele olhou assim para lá, para trás e falou assim, eu mesmo. Ele não falou, acabou, que ele veio na minha mente. Sim. E nós continuamos. Aí chegamos lá e fizemos a iniciação, tudo no astral, tudo. Aí depois aquele dia acabou, que foi uma das iniciação. Depois no outro dia foi outra iniciação. Nessa outra iniciação, tudo do curso, do registro da Cástico, eu vi, ai meu Deus do céu, agora estou na dúvida, se era a tragédia de Lemúria ou se era de Atlântida. Hum. Uma dessas duas era a tragédia, no momento que estava começando tudo. Que nós fomos jogados no mar e eu senti aquele baque assim. E eu abri o olho assim, eu vi caindo tudo assim. Os monumentos, Hum. as estátua, aqueles pilar ia caindo assim, tudo assim, ó. E eu vendo tudo debaixo da água. E as pessoas caindo também. Aí, quando nós voltou, porque quando a gente volta dessa meditação, dentro da iniciação, a professora pergunta, e aí, que você viu? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar agora? Ah, então, menina, eu estava dentro do mar e eu vi os monumentos, sabe? Eu fui explicando para ela assim, nossa, Edna, será que você viu o fim de Atlântida? Eu falei, Atlântida? Pelo que você está me descrevendo aí, aquelas estatuetas, aqueles pilar, tudo caindo assim, as pessoas, do jeito que as pessoas estavam, elas caíam dentro do mar assim.
E eu vendo tudo, vendo tudo. Quer dizer, aquela hora, eu acho que eu não morri aquela hora, mas ou eu estava presenciando aquela dimensão, na época Mas você que eu... estava vivendo como se estivesse lá mesmo, né? É, isso mesmo, e eu Hum, vivendo. Só que eu não estava afogando, eu estava, assim, estarrecida com o que estava acontecendo. Eu achei assim, o mar está engolindo tudo. Eu só pensei isso, o mar está engolindo tudo. Aí quando eu pensei isso daí, aí veio tudo. Tudo aquelas coisas assim. Eu hum. não sei se era dessa época, o que que era. Aí também aconteceu outra. Essa daí acho que eu nem vou falar, porque teve uma também que essa aí é outra dimensão, outra projeção, só que é outra dimensão. Só que essa dimensão, eu vi um pôster desse lugar no YouTube. Falei, caramba, devia ter tirado. Eu tirei um print, depois eu mando para você. Hum. Que o pessoal, não, eu tive a projeção, tudo, né? Era assim, eu estava num lugar que eu não gostava daquele lugar. Eram umas paredes enormes sabe aquelas pedras? Parecia pedra das pirâmides. Hum. Pedra muito grande, estava enorme, cobrindo tudo aquela. Era uma civilização. Só que aquela civilização, eu tinha meus parentes lá, eu tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eles viviam da caça. E eu não gostava que eles viviam da caça. Eu não gostava que eles matavam os animais para comer. E eu estava revoltada. Eu não queria morar ali. Hum. Eu não queria fazer parte daquela civilização. Aí eu falava assim: eu quero ir embora daqui. Eu não quero viver aqui. Aí toda vez que eu falava isso aí, eles traziam um animal. Aí eles cortavam, pegavam, arrancavam seus pedaços dos animais e ia distribuindo entre as famílias. Hum. E era muito grande lá, muito grande. E eu via aquele sangue assim, as pessoas comiam aquela carne crua. Eu estava lá, eu morava lá, mas eu tinha a percepção daqui. Hum. Não sei se você entende. Aí eu falava assim: não, eu não quero comer essa carne crua, esse sangue. Eu vou embora daqui. Aí eu peguei e saí por um local, uma estradinha assim. Quando eu cheguei nessa estrada, tinha muitos locais assim. E eu não sabia para onde, que local que eu pegava. Aí eu peguei uma escada. Aí tinha uma escada, olha só, uma escada naquele lugar. E eu segui aquela escada. Quando eu saí lá fora, era tudo mato, mato. Só que eu sabia que depois daquele mato não tinha mais nada. Hum. Não tinha mais nada. Eu ia cair no universo. Dá a impressão que aquele lugar ele estava suspenso, sabe? Quando eu tive essa percepção, eu quis voltar. Quando eu olhei, eu voltei para trás. Quando eu olhei para aquelas, não é parede, para aqueles monumentos assim, onde a civilização que eu morava estava, era tudo assim, tudo grande, muito grande, muito grande. E eu não podia voltar, porque não tinha o lugar que eu tinha chegado, não tinha como voltar mais. Hum. Não tinha um local para me entrar de volta. E eu queria voltar. Eu falei, não, eu não quero, não, eu vou morrer aqui, porque aqui não tem ninguém, e lá do outro lado não tem nada, não tem mais nada. Tem puro universo. E eu vou cair lá dentro de um buraco, que eu não sei o que que é. Aí eu ouvi uma voz. Olhei para trás assim, uma das pessoas, olha só, que estava lá dentro daquela civilização, falou assim: você está fazendo aí fora? Você sabia que a gente não pode vir aqui fora? Vamos voltar? Eu falei, quase que ele perguntou para ela assim: e você, o que você está fazendo aqui fora também, né? Aí a pessoa falou assim: me segue. E eu fui seguindo a pessoa. Eu estava tanta vontade, falei, ah, meu Deus, agora eu vou ter que voltar, eu tenho que voltar.
Aí a pessoa, na metade do caminho, a pessoa me some. Aí eu não sabia se eu continuava, se voltava. Se eu continuava, se voltava. Eu falei, meu Deus, e agora eu vou ficar aqui parada. Quando eu falei assim, eu vou ficar aqui parada, eu acordei. Hum. Aí tudo bem, eu falei assim, ah, deve ser mais uma projeção astral, não tô nem aí. Aí quando foi uma vez, o pessoal tava falando, ah, porque esse ponto aqui, o pessoal fala que aqui tem outra dimensão, não sei das quantas. Eu olhei assim, eu conheci o lugar. O lugar, o lugar existe aqui no planeta Terra, só que eu não sei que país que é. Falou o nome do país, só que eu não lembro mais. E eles dizem que lá tem um portal Tem, para outra dimensão. tem um portal, é isso aí mesmo, um Uhum. portal para outra dimensão, e muita gente já sumiu de lá. Foi Ah, lá e sumiu. uhum. Eu falei, não, então, eles não sumiram, eles estão lá na civilização que eu estava. Eu pensei assim, nossa. Aí eu tirei um print. Hum. Aí você tem que achar essa foto. É, se puder mandar pra gente. Depois eu mando para você essa foto. Uhum. Acredita nisso? Eu falei, como que é? É por isso que eu não gostei de estar lá. Porque lá eu acho que eu fui transpor, eu fui lá, a minha consciência saiu daqui e foi lá. E eu tô lá morando lá, eu acho. Eu acho que Uhum. tem uma consciência minha que mora lá, mas só que não gosta de lá, Ah, porque faz matança de animal para comer. sei. E ele come carne crua, a carne toda ensanguentada, ai, comendo aquela carne toda ensanguentada. E eu não queria mais aquilo para mim. Você acha? Esse negócio aí mesmo, portal. E eu falei, nossa, será que é verdade mesmo, né? Eu falei assim, eu só vou descobrir, né, se eu mostrar essa foto para alguém, né? E eu perdi até o vídeo. Era um post e tinha um vídeo embaixo. Ah, Aí o tá. vídeo, eu nem abri o vídeo, porque quando vídeo assim de coisas que eles estão falando assim, ah, é portal, não sei das quantas assim. Aí tem hora que eu falo assim, ah, mas eu já tô ficando doida, né? Com esse monte de coisa, né? Se eu for pensar nisso, eu vou ficar mais doida ainda, né? Mas eu fico impressionado com a quantidade de experiências que você tem e como você lembra de cada uma, né? É, Eu acho que você anota, né, para não esquecer, né? eu anoto aqui, mas eu tô, sabe quando você anota, mas você olha assim e fala assim, ah, eu vou falar que eu sei mesmo. Hum.